Oi gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro livro lido no projeto Lendo Ágata, nas versões LPM Pocket, que foi o livro de janeiro então, A Extravagância do Morto. Bom, gente, lembrando então que eu tô fazendo um projeto para ler livros da Ágata, principalmente livros que eu não li no passado, quando eu era muito fã e li muitos títulos dela. Toda a história aí de como eu resgatei esse gosto e qual foi o livro que fez eu morrer de amores por Ágata de novo, eu explico no vídeo do projeto, então se vocês não acompanharam, deem uma olhadinha, vou deixar o link na descrição. E se vocês gostam de Agatha Christie, vem ler comigo, porque todo mês durante esse ano já tem lá a listinha dos livros que eu estarei lendo. E é o primeiro livro de janeiro, então eu não tinha critério nenhum, como eu disse no vídeo, fiz por ordem alfabética, com exceção do tema Halloween e do tema Natal. E o primeiro livro então foi A Extravagância do Morto. Eu fiquei pensando, mirabolando assim, porque eu nunca me senti confortável, inclusive nos livros que eu li aí nesses quase 2 anos de canal da Ágata, eu nunca me senti confortável para fazer vídeo resenha. É difícil pra gente contar, falar da história, pelo menos pra mim, sem dar spoiler, gente. Tenho muito medo, porque quando eu desando a falar, quem me acompanha aqui já sabe, né, que eu sou italiana, gesticulo, me empolgo, e o meu medo de me empolgar falando da Ágata e gravar um vídeo e não poder colocar no ar, porque eu acabei dando spoiler, não seria legal. Então, mas eu queria muito fazer os vídeos dos livros que eu vou ler pro projeto, até para animar vocês a lerem Agatha Christie. E fiquei pensando, então eu decidi, acabou vindo uma ideia aqui de fazer dos vídeos dos livros da Ágata uma coisa diferente, tá? Esse vai ser um pouquinho mais extenso, porque eu tô falando tudo isso e vou falar ainda um pouquinho do livro, mas o que que eu fiz? Eu fiz um mini trailer, vamos dizer assim, juntei aí meus dotes, que para quem não sabe eu também sou formada em sistemas de informação e sempre gostei muito dessa parte interface visual, né? Só não me especializei, mas o basicão assim eu manjo e eu adoro fazer isso. Então eu fiz como se fosse um filminho mesmo, um trailer aí com algumas imagens e tal, e assim serão alguns pedaços dos meus vídeos da Ágata. Nesse filminho dinâmico aí, bem visual, com imagens e troca de telas, então já já a gente vai ver, tá? Aí vocês me dizem, se ficou legal eu faço para os outros também. Então eu vou falar um pouquinho sobre a Extravagância do Morto, gente, que pra minha experiência como leitora da Ágata, teve uma estreia aí. Eu nunca tinha lido nenhum livro que tivesse a personagem Ariadne. Ariadne Oliver, ela é uma escritora de romances policiais, inclusive alguns acham que ela é um pouco da autora colocada ali nas histórias, por conta de alguns comportamentos. Eu não sei, foi a primeira história que eu li dela, gente. E o que acontece nessa história, então, essa Ariadne, ela aparece em algumas histórias da Ágata. Essa foi a primeira história que eu peguei com ela, e ela trabalha junto com o Poirot em alguns casos, tá? E esse foi o caso desse livro, então a gente vai ver onde é que ela entra na história. Vamos fazer assim então, gente, vou colocar o filminho que eu montei, a animação, vamos dizer assim, que eu montei pra vocês, pra dar um resuminho da história. Então, são 2 minutinhos só, roda aí.
deixe nos comentários, que aí eu faço os outros vídeos nesse formato também, principalmente a parte para falar da história. Agora eu vou fazer meus comentários e minhas impressões. Uma coisa de diferente nesse livro dos demais que eu li até agora, pelo menos, é que geralmente a gente fica meio perdidinho, né? Tem muitos livros da Agatha que não sei se vocês sentem isso, mas assim, é muita gente, né? É muito suspeito, é muito personagem, e às vezes fica difícil da gente decorar, principalmente com os nomes ingleses e a personalidade de cada um e tal. Mas nesse aqui eu achei que a Agatha facilitou um pouquinho. Primeiro porque, diferente de vários livros dela, aqui o assassinato vai acontecer meio que na metade do livro. Até a metade do livro, ela vai descrever muito o ambiente, detalhes, toda a ambientação onde aquilo está ocorrendo e também os personagens. Então é legal, porque quando chega na hora do assassinato, a gente já assimilou um pouquinho. Ela começa assim, ela fala de muitos personagens no começo, mas ela vai afunilando. Eu tive a impressão assim que ela foi dando destaque para alguns mais do que para outros. Tanto que na animação, vocês viram, eu coloquei o nome de alguns. Tem mais personagens além daqueles, mas esses, digamos assim, que ficam como os principais suspeitos, né? Outra coisa que eu achei de diferente também dos demais livros que eu li, é que a maioria das histórias da Agatha que eu li, a vítima, ela sempre tem uma relação familiar ou uma ligação de amizade, sei lá, algum tipo de ligação com o assassino ou as pessoas ali. Nesse caso, tá, não posso contar porquê, mas a vítima não tinha ligação nenhuma com ninguém ali, o que ficava ainda mais difícil para a gente supor alguma coisa. Das minhas impressões, assim, pelo menos do que é diferente do habitual, se falando de Agatha, foi isso que eu falei, né? Tem um trecho aqui, mas eu não vou ler para vocês porque é na página 200, quase no final do livro. Para quem gosta de escrever, a Ariadne, que é escritora, ela faz uma narração, tem ali uma situação em que ela precisa falar a respeito de como ela escreve os livros dela. Ela foi perguntada de como escrevo os meus livros, eles queriam saber da onde ela tirava as ideias. Então é legal que tem um parágrafo, uma fala dela assim, bem grandinha. Ela fala assim um pouquinho sobre a função do escritor, vamos dizer assim. Gostei, nunca vi disso nos livros da Agatha, achei assim uma coisa bem complementar. E o que mais que eu posso dizer? Descobri então, a gente, né, nunca sabe tudo, né? Gente, eu não sabia, não sei se alguém de vocês sabia da existência disso, escreve nos comentários, mas eu não sabia que existia uma série de TV chamada Poirot. Vocês sabiam disso? Eu acho que foi, pelo que eu pesquisei, ela estreou em 89 na televisão britânica. Então eu acredito que foi assim, bem no período que eu parei de ler Agatha e daí acabei não lendo mais por muitos anos, né? E não fiquei atenta a isso. Mas existiu uma série, ela, pelo que eu pesquisei, não veio para o Brasil, que foi uma pena. E se veio, gente, eu não descobri, por favor me avisem aonde eu encontro. Ela só foi mesmo passada na Inglaterra e parece-me que em Portugal. Mas ela se chamava Poirot e um dos capítulos dessa série foi a extravagância do morto. Inclusive, gente, é bem importante eu dizer isso, tá? Todas as imagens que eu utilizei naquela animação, elas ou são de origem das imagens desse seriado, tá? Que são imagens públicas, né, de comércio cinematográfico, a gente pode usar sem problemas, desde que não comercialize, e também imagens das capas dos livros da Agatha, na verdade das capas de edições desse livro, A Extravagância do Morto, de vários países, vários anos. Eu acabei encontrando aí um pedacinho nas imagens, que também não tem nenhum problema usar, tá, gente? Muito cuidado com direitos autorais, né? Então, só para avisar que tudo que tem naquela animação ali está livre de direitos autorais. A série começou então em 89 e terminou em 2013, contando com 70 episódios. Outra coisa que eu achei também, porém não consegui encontrar se existe, se é comercializado, se já passou, se é antigo ou se foi só um teste, mas eu encontrei um
uma empresa de jogos que desenvolveu um jogo de computador para PC baseado também na história da Extravagância do Morto. Até vou colocar na tela aqui algumas telinhas do jogo que eu achei. Me pareceu ser aquele jogo de procurar objetos, assim, que eu inclusive gosto bastante. Mas também não encontrei mais referência nenhuma, né? Só deixo citado aqui, porque aí caso alguém se interesse de pesquisar, só não esquece de vir me contar se encontrar mais alguma coisa. Então foi isso, gente. Eu achei que deu bem o que falar essa história aqui. Espero que todas as leituras do ano sejam assim. E eu gostei. Na média, assim, de todos os livros da Agatha que eu li até agora, eu posso dizer que eu gostei bastante. Não foi um dos meus preferidos, mas ele acabou sendo uma leitura diferente das que eu habitualmente fiz. Então por isso valeu muito a leitura. Gostei bastante. Tive minhas suspeitas aí no decorrer do livro, mas não consegui descobrir. Foi realmente... Ele é surpreendente no final, tá? Todos são, mas esse aqui ele é um pouquinho mais. Então é isso, gente. Foi essa a leitura de janeiro. A leitura de fevereiro vai ser essa aqui, Assassinato na Casa do Pastor. E coincidentemente acabou que será a única releitura dos livros que eu escolhi para o projeto 2018, porque quando eu adquiri eu não me toquei, mas esse daqui foi sim um dos livros que eu li no passado. Ele é com a Miss Marple, então a gente vai variar um pouquinho, e eu lembro que no passado eu gostei muito. Agora não sei, releitura não é a mesma coisa, né? Vamos ver se vou relembrar ou não. Então leremos O Assassinato na Casa do Pastor e faremos o vídeo, se vocês gostarem, no mesmo formato do que esse. E, gente, quem leu então A Extravagância do Morto, se alguém leu, algumas pessoas me mandaram um box lendo, com algumas impressões. Algumas pessoas não estavam gostando muito, mas se quiser comentar aqui, deixe nos comentários quem leu, quais foram as impressões, se acharam algumas coisas, se algumas opiniões divergiram da minha. Comentem aí, vamos conversar sobre isso então. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!